Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. A sua Rádio FM Cidade aqui com o nosso delegado, doutor Eric Daniel, titular da Delegacia de Polícia Civil do nosso município. E hoje está bastante agitado, bastante movimentado aqui a Delegacia de Polícia, hoje com a presença inclusive de canal de TV, em decorrência de um caso muito grave, de uma ocorrência de trânsito que tem repercussão em todo o estado do Ceará, devido à consequência trágica. Morreu quase que instantaneamente uma criança de 4 anos nesse acidente de trânsito e depois, em seguida, a avó dessa criança que também foi vítima desse atropelamento no loteamento Novo Ipu. E o rapaz que guiava o carro, o acusado de ter atropelado essas duas pessoas, o jovem se apresentou na manhã de hoje e já foi ouvido pelo nosso delegado, doutor Eric Daniel. Doutor, qual o teor desse depoimento que esse rapaz argumentou sobre esta ocorrência trágica aqui no município do Ipu? Forte abraço, FM Cidade, boa tarde. Boa tarde, Francisco José, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, prestar minha solidariedade e sentimentos à família das vítimas aí, né, enlutadas com esse fato que ocorreu, né? E assim, o motorista do carro do acidente da última segunda-feira se apresentou hoje pela manhã e relatou que estava trafegando na via, foi tentar desviar de um buraco e perdeu o controle do carro, pode ter confundido os pedais em virtude do carro ser automático, passou por cima de um material de construção, né, que ele disse que eram umas britas que estavam lá, e veio a colidir com um muro. E na calçada estavam as vítimas e ocorreu o que ocorreu, né? Doutor, como é que ele está? Está muito abatido, muito abalado? Sim, visivelmente abalado, tanto ele quanto a família que o acompanhou, estão bem abalados, bem consternados com toda essa situação, né? Quando aconteceu, qual foi a reação dele? Qual foi a atitude depois que ele atropelou essas duas pessoas, a avó e neta? Segundo ele, e segundo uma testemunha também, que já foi ouvida, uma pessoa que estava na casa ao lado, né? Logo em seguida, o acidente, as vítimas ficaram por baixo do veículo, né? Então ele, o marido da vítima e essa testemunha, eles retiraram o carro com as mãos de cima, né? E segundo essa testemunha, que já foi ouvida, ele ficou ligando para o SAMU, né? Ele tentou ligar para o SAMU, ficou ainda muito desesperado, né? Sem saber o que fazer. E assim, a testemunha relatou isso, porque logo em seguida ela saiu para o hospital para ver se conseguia ajuda. E o motorista relata, né, que tentou realmente ficar ligando para o SAMU, permaneceu no local, mas começou um momento em que as pessoas estavam muito exaltadas e ele, por temer a sua própria segurança e integridade física, saiu do local. Quer dizer que as duas vítimas ficaram debaixo do carro? Isso, não sei se das duas, né? Disse assim, eles disseram que aparentemente talvez só a avó, não sei se a neta também ficou, ainda está sendo apurado, mas disse que eles tiraram com as próprias mãos, né? Levantaram o veículo e o afastaram para que ainda pudesse tentar algum socorro às duas pessoas que sofreram esse caso. Depois disso a polícia fez as buscas na tentativa de encontrá-lo, de localizá-lo? Isso, o fato aí, já na noite da segunda-feira já foram tomadas as primeiras providências, as buscas e demais diligências, mas como já foi explicado, né, a questão da prisão em flagrante. A lei não permite que, passado um longo tempo, sem que haja uma busca constante, a lei não permite que haja essa prisão em flagrante. O inquérito é tombado por portaria e a autoridade policial começa a investigar, mas sem essa prisão em flagrante. Mas isso não significa que a pessoa não vai responder. Uma investigação foi instaurada, todos os fatos estão sendo apurados para que cada conduta de quem participou e cometeu algum tipo de crime seja responsabilizado penalmente. Ele falou onde estava nesse período até se apresentar? Não, ele não falou e também assim não é relevante a investigação, né? Ele disse que se saiu porque também estava muito nervoso,
estava ainda vendo o que é que poderia acontecer com ele. Os ânimos no local bastante exaltados. Isso, e disse que preferiu, para preservar sua própria integridade, se apresentar apenas na manhã dessa quarta-feira, dia 9 de agosto. Qual será o indiciamento, doutor? Agora o procedimento depois dele ter sido ouvido. Já foram ouvidos testemunhas, né? Já foram ouvidos outras pessoas também, e assim, já foi solicitado as perícias, tanto no local quanto no veículo, e assim, vou aguardar um tempo ainda para intimar os familiares das vítimas, já que eles estão num período bastante difícil, né? Não seria razoável intimar uma pessoa que enterrou 2 familiares, né? A comparecer à delegacia, mas assim, preliminarmente o motorista responderá por estar sendo investigado pela questão do homicídio culposo, majorado pela questão de que ele não é habilitado, não possui habilitação. O pai dele poderá responder também pela questão de permitir que pessoa não habilitada conduza o veículo automotor, já que é assim que o Código de Trânsito Brasileiro prevê, e um outro familiar dele poderá responder pelo crime do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, que é inovar artificiosamente, né, em caso de sinistro automobilístico, ele tirar, né, ele alterar o estado de lugar de coisa ou de pessoa a fim de induzir o erro, agente policial, o perito ou o juiz, né? No caso, ele retirou, segundo ele não teve a intenção, ele retirou o veículo do local. Ele retirou apenas porque disse que as pessoas já estavam falando que iam começar a depredar, a queimar, e ele disse que para resguardar, né, essa questão, retirou do local, mas também poderá responder criminalmente por esse fato. Está tendo uma repercussão muito grande esse caso, né, pela consequência trágica. Isso é uma consequência, assim, que às vezes faltam até palavras, né, para falar, para mensurar o que é que pode ter acontecido. Os familiares das vítimas estão bastante consternados, ainda não compareceram à delegacia justamente por estar nesse período muito difícil, mas é uma situação que, assim, venho até conversando, já conversei com você, né, no dia de ontem, que, assim, foi um crime, é um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas, ao que tudo indica, assim, né, faltam palavras para dizer realmente o que é que aconteceu, porque só os familiares das vítimas, como também, né, as pessoas, a família do motorista e tal, tá todo mundo bastante abalado, né, então, assim, cada um vai responder penalmente o que a lei determina, mas extrapolando a questão legal, a questão da lei, todos do município, como os familiares, amigos, bastante enlutados. Doutor, a resposta judicialmente, ela será dada à luz da legislação, evidentemente que dificilmente vai amenizar a dor dos familiares que tiveram essas perdas, essas pessoas que perderam a vida, que tinham de mais valioso, né, também não retornarão, mas dentro do que estabelece a lei, a legislação, será dada uma resposta, doutor? O que eu posso garantir, Francisco José, é que realmente, que a lei, ela prevê um crime e, assim, se alguém cometer esse crime, como a investigação não foi concluída, mas tudo indica que foram cometidos estes crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, serão todos indiciados conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos 302, 309 e 312. Cada pessoa respondendo por aquilo, pela conduta que fez. Doutor, um forte abraço, muito obrigado pelas informações, essa prestação de serviço à sociedade de Poeiras. Eu que agradeço, Francisco José, pela oportunidade de a Polícia Civil prestar os esclarecimentos, falar para a população, né, que, assim, quando acontece um caso desse, quando acontece qualquer tipo de crime, a Polícia Civil apura e indicia se a pessoa realmente tiver feito aquilo. E falar também que essa questão como a gente sempre conversa aqui, né? Essa questão do trânsito aqui no município de Ipu assim, que a gente, como eu sempre falo com você, né? A gente não está com homicídio doloso, a gente já vamos completar 2 anos sem nenhum tipo de homicídio doloso, mas mortes em decorrência do trânsito é quase que 1, 2 por mês. Então, assim, mostra como é uma situação bem delicada. Verdade. Então, pedir prudência, pedir para que as pessoas sigam a legislação. Inclusive, acho que no mês passado eu fiz 3 ou 4 TCOs de responsáveis que permitem que seus filhos menores conduzam motocicletas,
carros, e isso é crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. E caso seja verificado que menores estão conduzindo, que pessoas habilitadas estão conduzindo, as pessoas serão responsabilizadas, porque caso não aconteça isso, pode gerar um problema muito grave de pessoas respondendo por homicídios no trânsito, embriaguez ao volante e outros tantos casos que a gente vê em vários locais, né? Esses crimes de trânsito que acontecem em todos os locais. Obrigado, doutor. Está aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, no dia da apresentação desse jovem acusado desse atropelamento, acontecimento trágico aqui na nossa cidade. Falou o repórter Francisco José. Forte abraço a todos. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.